quero chamar a sua atenção, tá? O assunto é meio confuso, é polêmico, mas tem uma recomendação do Ministério Público que me parece que é baseada em uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Tem a ver com a maconha, o uso da cannabis ativa, né? Da maconha, como a gente conhece. Agora tem uma história da maconha fêmea e da maconha macho. Uma você pode fumar, né? E a outra você vai preso a partir de uma certa quantidade. Agora, como é que o caba reconhece se é fêmea ou macho? A maconha tem um bilauzinho, um negócio, a macho. A fêmea não tem, é capada, sei lá. Deixa eu perguntar a Rogério. Ô Rogério Fernandes, a partir de um fato registrado lá em Pau dos Ferros, tem uma recomendação do MP, agora falando da maconha fêmea e da maconha macho. Qual é que pode fumar sem ser preso, se é que isso é permitido, né? E qual é que o caba vai preso a partir de uma certa quantidade? Me explica aí, porque esse negócio de maconha eu não tô sabendo não entendo nada. Olha, Salatiel, nós estamos aqui com o advogado André Dantas, vai tirar muitas dúvidas, inclusive é complicado, e até vou dizer a você que eu não entendo muito o negócio de maconha macho nem fêmea, não, principalmente para pegar no bilau. Aí ficou difícil, ficou complicado, mas é difícil para as autoridades, imagino para quem é leigo, imagino naquele flagrante ali, né? É muito mais complicado ainda. A gente vai ouvir primeiro o promotor Paulo Freitas, da cidade de Pau dos Ferros, que fez essa recomendação, certo? Essa recomendação com relação à conduta dos policiais em caso envolvendo a posse ou porte de maconha. O documento foi direcionado para os comandantes da Polícia Militar, 7º Batalhão e 4ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário e os delegados da Polícia Civil com atuação na mesma comarca. Essa medida é baseada na decisão, dentre outras, do Supremo Tribunal Federal, que determina que 40 gramas ou 6 plantas fêmeas da cannabis ativa, a punição seria administrativa e não penal. Vamos ouvir o promotor, depois a gente ouve aqui o advogado. Sobre essa decisão do Supremo, no que diz respeito a posse ou porte de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas de maconha para uso próprio, temos a dizer que o Supremo não indiscriminadamente está abolindo o crime de posse ou porte de maconha, nem droga qualquer. O que o Supremo está avaliando são dois contextos. Uma é a presunção de quando alguém está na posse de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas de maconha, há uma presunção relativa, não é absoluta, de que aquela quantidade e a natureza dessa droga poderia sugerir que ali fosse para o consumo próprio. A minha recomendação foi no sentido de que o policial militar, o outro policial, né, que tiver na sua atividade ostensiva ou não, mas que flagrantear alguém portando essa quantidade ou quantidade superior, diversa, natureza diversa de qualquer tipo de droga, deverá encaminhar à autoridade policial, já que a constatação dessa natureza, né, do princípio ativo e outras nuances, como por exemplo, se trata de uma planta de maconha, planta macho, planta fêmea, deve ser feita por um órgão técnico, no caso da gente aqui, o ITEP. Não se trata de TCO, é um procedimento diverso, no qual eu sugeri, na minha recomendação, que o delegado de polícia, ele lavrasse, fizesse um BO, registrasse um BO circunstanciado, porque é um procedimento existente para não inventar, criar nenhum, já que a decisão do Supremo diz que ficaria a cargo do CNJ regulamentar isso, ou a lei, a própria lei seria mais adequada, né? Então é melhor que a autoridade policial faça esse registro, dê um despacho fundamentado, indicando por que chegou àquela conclusão. Se não é o caso
de um flagrante por tráfico. E então sugere-se que eu recomendei que a autoridade policial lavre o BO, encaminhe ao juizado especial, que por sua vez não vai fazer nenhuma audiência preliminar, já que não tem natureza penal, mas dá a vista ao Ministério Público para que possa arquivar ou entrar com a representação requerendo a aplicação de medidas administrativas. Pois é, arquivar ou entrar com a representação. É essa a situação. Agora, a gente fica pensando, sabe, Salatel, quem está em casa nos assistindo, quem está nas plataformas digitais, eu estou aqui com o doutor André Dantas, que vai esclarecer, é o seguinte, quem é que pesa essa droga na hora? Quem é que pesa essa maconha, por exemplo? Eu acho que se refere só à maconha, enfim, pesa na própria balancinha de precisão que tiver ali, enfim, e as plantas, fêmeas ou macho? A fêmea dá administrativo, o macho dá penal, enfim. Doutor André Dantas, muito bom, boa tarde já, muito obrigado por nos atender. Né? Essa situação é muito complexa ou dá para entender? O STF esclareceu ou de uma certa forma facilitou muitas coisas? Ainda inicialmente, meu boa tarde a todos os telespectadores, Salatiel, agradecendo a oportunidade. Inicialmente, o que precisamos trazer? A Lei 11.343 de 2006 não trazia uma elementar de diferenciação do traficante para o usuário. O Supremo Tribunal Federal, em razão do Parlamento e Congresso não ter feito essa diferenciação, trouxe a informação de que a pessoa que fosse pega com uma quantidade abaixo de 40 gramas de cânhamo, maconha, com a substância do tetrahidrocannabinol, ela não poderia ser de pronto já enquadrada como traficante. Haveria necessidade de se avaliar outras elementares, como se havia transeuntes, usuários de droga, balança de precisão, saco de din-din, ziplock, dinheiro fracionado, um contexto fático probatório que demonstrasse que aquela pessoa realmente é traficante. Não apresentadas essas nuances, esses pontos, aquele indivíduo ele não poderia de pronto ser enquadrado como traficante e sim se enquadraria em um ilícito administrativo. Isso facilitaria, em sede de delegacia, o encaminhamento dessas pessoas para um tratamento diverso do encaminhamento para a prisão. Deve-se esclarecer, e peço a oportunidade, que a maconha, até o século XIX, ela não era criminalizada. Veio por intermédio de uma portaria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que trouxe o que era nomeado como pito do pango como uma criminalização. À época da abolição dos escravos presos ou soltos, em razão das suas cartas de alforria, poderiam ser criminalizados por aquela supremacia branca. Então havia uma perseguição do povo negro, pobre, periférico. Essa descriminalização feita pelo Supremo Tribunal Federal permitiu com que essas pessoas elas acabem não sendo perseguidas, como uma espécie de etiquetamento social da periferia. O senhor teve algum exemplo já? O senhor foi advogado de algum cliente que passou por essa situação? Diversos casos chegam no escritório cotidianamente e essa diferenciação é essencial para ser feita ainda na fase de inquérito policial. O advogado explanando, haja vista que a maconha ela é uma planta dioica, tem macho e fêmea, que nem o pé de mamão, de que aquela planta que foi encontrada ela é macho, ela não tem um bulbis, que é utilizado para fazer a trituração e o uso para o fumo da maconha. Então, tendo essa diferenciação, existe a possibilidade de auxiliar na investigação criminal. Nós temos imagem da planta macho e a planta fêmea. Não sei como é que vão definir na hora, tecnicamente, né? Mas dentro da sua experiência, tem alguma curiosidade que o senhor viu com relação a esse caso? Então, a curiosidade é de que muitas das vezes, por incrível que pareça, o próprio Poder Judiciário não consegue diferenciar o usuário do traficante apenas em razão da quantidade. Muitas das vezes, pessoas que fazem uso cotidiano da maconha, seja para tratamentos de saúde, para ansiedade, depressão, quando encontrada naquele contexto ali de violência policial, pode ser enquadrada como traficante e isso tem que ser avaliado pelo delegado pontualmente, junto com os órgãos responsáveis, a exemplo do ITEP. Uma última pergunta, doutor, bastante esclarecedora essa entrevista. Isso não seria, de uma certa forma, ou indiretamente, um certo estímulo para aquela pessoa que está consumindo aquilo ali, que pode usar aquilo como argumento
e dali pode se estender para um tráfico maior? Então, compete ao Poder Judiciário fazer a apreciação do caso a caso. Eu, particularmente, acho que a maconha ela tem efeitos nocivos à saúde da sociedade, mas temos que lembrar também que não podemos simplesmente criminalizar um indivíduo que faz uso daquele cigarro de maconha como sendo traficante, e muitas das vezes isso é utilizado como parâmetro em periferia, para pessoas negras, como uma forma de perseguição de racismo estruturado. Muito obrigado, doutor André Dantas. Bastante esclarecedora a entrevista, Salatiel. A questão, ele colocou uma parte que é muito importante, que deveria o poder público absorver essas pessoas que são usuárias para que elas não continuassem ali ou, de uma certa forma, não enveredassem para um crime maior, como o tráfico de drogas, por exemplo. Tamanha essa facilidade, entre aspas, de ter que consumir até determinada grama e não ser preso, apenas administrativamente. É bem diferente da maconha, que serve como remédio, a maconha que tem outra função, e ela não vem dessa forma, ela vem bem diferente. Agora, onde está esse apoio do poder público lá fora? Absorve de que forma essas pessoas que são usuárias de droga, que querem sair muitas vezes, não conseguem, roubam, furtam para consumir aquela droga, né? Fica complicado lá fora a gente entender que esse poder público vai dar esse apoio, mas a gente não conseguiu esclarecer quem era fêmea e quem era macho. E é claro, eu devolvo essa polêmica para Salatiel para que ele possa esclarecer a planta fêmea e a planta macho da maconha, Salatiel. Vamos mostrar na tela, viu, Rogério? Agradeço ao advogado pela importante participação. A gente tem, inclusive, a imagem aqui do que é a maconha macho e a maconha fêmea, que é essa aqui, acima de 6, né? De 6 mudas, né? Aí você pode ser preso. Até 6, se tiver a maconha fêmea, até 6, você não é enquadrado como um maconheiro, né? Como traficante, na realidade, não é só usuário, né? Agora, eu fico imaginando, velho, será que o Supremo Tribunal Federal não tinha outra coisa para pautar, para votar, para decidir? Não vão prender os caras que roubaram os velhinhos aposentados, os pensionistas do INSS, não? Porque qual é o policial que vai parar, aí tá lá numa ocorrência, espera aí, deixa eu procurar aqui ver se ela tem as sementinhas, não é? É o ITEP que vai fazer. Então o policial vai ter que mandar, não é, as mudas para o ITEP analisar se é fêmea, se é macho. Daqui a pouco vai aparecer maconha trans. A todos. Do jeito que está no Brasil, com esse Supremo Tribunal Federal que a gente tem aí, eu não duvido mais nada. Agora os maconheiros sabem, Marcos, vem cá. Estão mandando chamar você aqui. Não sei por quê. Faça a sua análise. Hoje em dia tá difícil de saber se o cara é homem ou é mulher. Imagina a maconha. Me liga aí. Seu Martins. Vem pra cá, seu Martins. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre essa história da maconha fêmea, da macho, se o senhor sabe a diferença. Tá lá no YouTube, tem uma enquete, tá? Tem uma enquete lá no YouTube. Você sabe a diferença da maconha macho pra fêmea? O homem macho, o homem fêmea. Não, peraí. É maconha, o negócio, o assunto é maconha. Lá em Santana do Mato, o povo sabe a diferença? Não. Sabe não? Não. Eu nem quero saber. Nem quer saber. Graças a Deus. Lá não tem esse negócio de maconheiro. Vamos morrer esse assunto? Vamos morrer. Não, morra só, eu não quero não. Eu não tô podendo não, que eu comprei uma casa financiada, 30 anos para pagar. Qual é a sua opinião? Tem enquete, não tem? Xuxa, você entende desse assunto, Xuxa? Vem cá, Christian. Só falta você, Christian. Entra aqui. Coloca a enquete no ar. O que é isso? Eu trouxe o meu, a minha muda. Ah, essa é a sua? A maconha não. Mas tá maior que eu. Tá maior que você. Eu tenho uma dúvida. Qual é a dúvida? A lombra é diferente. No caso da feminina, o cabo fica afeminado, é? Eu não sei não. Tem que perguntar aos usuários. A minha dúvida é essa. Se fumar... Se fumar... Fumar a fêmea, fica afeminada. E se fumar a outra... A macho, fica macho. Então vai ter que criar uma trans. Uma parada, né? Uma todos. Ficar lá e low. Lá e low. Agora isso pra polícia. Pronto, chegou a fêmea. Imagina o policial, né?
tá lá na ocorrência, aí tem que ficar olhando se a maconha é fêmea, se a maconha é macho, se tem mais de 6 ou 7, 8, né, mudas, porque se tiver mais de 6 é que vai preso. Vai preso. Se tiver menos, aí não vai. Não vai. Se for macho, se for maconha fêmea, vai preso. Vai preso. E se for macho... Agora, enquanto isso, quebraram e roubaram a Petrobras, quebraram e roubaram os Correios, agora estão desviando, né, o dinheiro dos aposentados, mais de 6 bilhões de reais dos aposentados. Aí olha aqui, é o negócio da maconha, né? É. Aí, o que estão roubando lá não... Fica por isso mesmo. Vamos embora. Quero sua opinião agora, tá? Entra lá no YouTube TV Ponta Negra RN e aí deixa o seu voto e a sua opinião, tá?